Foi divulgado ontem o crescimento negativo do PIB, Produto Interno Bruto, menos 0,2. Era esperado um crescimento negativo, ou seja, nós podemos caminhar para uma recessão. E aqueles mais pessimistas ou mais realistas, depende, que dizem que o Brasil pode chegar à depressão, como o economista Afonso Celso Pastore, e nós já comentamos esse assunto nesse espaço. A questão que se coloca é que o crescimento esse ano, o crescimento do PIB, estima-se os mais otimistas em 1%, positivo. Alguns falam em 0,8%, e tem gente já falando em meio, o que é uma tragédia, uma tragédia. Não custa repetir aquilo que eu já disse. Segundo o mesmo economista Afonso Celso Pastore, num relatório da sua consultoria, se o Brasil continuar tendo esse crescimento pífio, se nós fazermos relação entre o crescimento econômico e o crescimento demográfico, a renda per capita, ela vai dobrar em 233 anos. 233 anos, ou seja, mais de 2 séculos. Não dá, né? Então a situação realmente é muito preocupante, muito preocupante. As expectativas hoje são negativas, a avaliação dentro do empresariado do presidente Jair Bolsonaro é muito ruim, o ruim péssimo dispara e o ótimo e bom cai, né? Há uma insatisfação com a política econômica e pela primeira vez, sinais de profunda insatisfação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que era idealizado como uma espécie de salvador da pátria, e agora estão vendo algo que eu venho dizendo, inclusive também nesse espaço, que ele é um bom economista, mas não é um brilhante economista e muito menos um salvador da pátria. Ontem mesmo, no jornal, no programa, melhor dizendo, Opinião Nacional lá da TV Cultura, eu lembrei algo que discuti nesse mesmo espaço. Que livro escreveu Paulo Guedes? Que livro? Né? Uma grande interpretação da história econômica do Brasil, por exemplo, ou de questões contemporâneas, não tem nada. Então construiu-se algo que ele não era. Não é que ele é ruim, péssimo, não é isso. Mas não é o salvador da pátria e o gênio da raça. Ele não é o Delfim Neto, não é o Mário Henrique Sims, não é um Celso Furtado. Ele é apenas o Paulo Guedes. Bem, nessas expectativas negativas que hoje atingem o mercado e o empresariado, há uma outra questão também que tem uma relação direta com a nossa situação econômica. A Argentina. A recessão na Argentina atinge a economia brasileira. Nós somos grandes parceiros. A Argentina é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil e não é de hoje, desde a criação do Mercosul. Quando o presidente argentino era Raul Alfonsín, presidente do Brasil José Sarney, foi naquele momento que surgiu o Mercosul. Desde então, você tem uma certa integração entre as duas economias. E quando uma não vai bem, afeta a outra. E no caso agora, a Argentina vai ter um crescimento negativo e no ano eleitoral. É bom lembrar, não custa recordar, né? Outubro tem eleições na Argentina. E tudo indica que haverá uma derrota de Maurício Macri. Isso também afetará inicialmente as relações econômicas Brasil-Argentina. Isso é ruim para a nossa recuperação econômica, muito ruim. Dentro desse noticiário negativo, e não é ser pessimista, é falar a realidade, isso é central, né? Não construir fantasias, porque você não administra a economia de um país ou de uma empresa com fantasias. Um possível acordo Estados Unidos-China levará a um prejuízo do Brasil, porque há um déficit na balança comercial dos Estados Unidos em relação à China. Os Estados Unidos compra muito mais da China do que vende para a China, grosso modo assim, e vai tentar diminuir esse déficit com o quê? Com os grãos. Né? Aí entra a questão da soja, milho, né? Especialmente, e aí a concorrência com o Brasil. E essa é uma questão que eu venho alertando há meses. Nós podemos perder muito com isso, porque essas sanções da China em relação aos Estados Unidos e vice-versa, isso vai acabar, daqui a pouquinho termina, né? E aí vai haver um acordo, poderá ter um prejuízo e afetará um que é fundamental para o Brasil, que é o agronegócio, registro, também é um outro ponto negativo. E, entre outras questões que nós vamos retomar em uma análise mais cuidadosa, mas rapidamente, a reforma da Previdência, e o noticiário de hoje destaca também, né? Aquela economia de 1,2 trilhão, que eu sempre disse que nunca será obtido, hoje a estimativa, pelo cenário atual da Câmara dos Deputados, ainda na Comissão Especial, onde está a PEC, é de economia de 700 bi, portanto, muito distante do 1,2 trilhão. E isso também pode ter repercussão negativa nas expectativas do mercado. A questão da reforma tributária está caminhando, isso pode ser uma coisa aí sim positiva, mas não se resolve isso, tudo indica, até o final desse primeiro semestre legislativo. E para pensar a questão econômica, por fim, é aquilo que eu venho dizendo, o governo não tem projeto.
para o país e muito menos um projeto econômico. Falta uma visão macro da economia, né? Fica focando só na questão da previdência e medidas imediatas de corte, evidentemente que precisa cortar para não estourar a PEC dos gastos, etc., tudo nós sabemos, mas o governo não tem economicamente uma visão macro e não sabe o que fazer. Sinal, portanto, de atenção. A economia não vai bem e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro não para de cair.